Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Eu quero fazer a leitura do Salmo de número 3. Salmo de número 3. Gostaria de conversar com você aqui nessa noite sobre um tema muito importante e junto com você orar para que, pela graça e pela misericórdia de Deus, consigamos lidar com todas as adversidades que enfrentamos durante a nossa jornada. E para isso eu gostaria de ler esses 8 versículos que temos no Salmo de número 3, que diz assim, eu vou ler na minha versão, que é a NVI, tá bom? Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre todo o teu povo. Amém, até aí. Um salmo um tanto quanto interessante. O salmista falando a respeito das adversidades pela qual ele tem passado devido ao crescimento do número dos seus adversários. Em algumas versões, a tradução é o crescimento do número dos meus inimigos. Adversário, inimigo, são sinônimos na tradução bíblica. Portanto, um assunto muito delicado, quando falamos sobre indisposição, indiferença, perseguição e muitas outras coisas que envolvem relacionamentos que são marcados por adversidades. Martin Luther King Jr., um pastor americano que combateu a segregação racial nos Estados Unidos, ele tem uma frase que a gente conhece muito bem, que ela sempre é reproduzida, relembrada, em que ele fala: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Provavelmente você já leu a frase do pastor Martin Luther King Jr. em algum momento da sua vida. Mas o pastor King, ele tem uma outra frase que não é tão conhecida quanto essa, em que ele diz assim: para ter inimigos, não precisa declarar guerras, apenas diga o que pensa. Então, somente de dizer o que você pensa, pode gerar desafetos, pode gerar insatisfação. Não pensar nada, não dizer nada, não fazer nada, não ser nada, é uma das formas de não criar inimizade no decorrer da jornada. E o salmista, neste salmo específico, ele fala sobre uma vida que vai passando e acumulando no processo dela algumas oposições e, por isso, alguns desentendimentos. Eu falo que é um assunto muito delicado, porque, obviamente, nós, como cristãos, não devemos fazer dos outros nossos inimigos. Não devemos aumentar a nossa lista de desafetos. Mas, também, por outro lado, como seres humanos, nós sabemos que isso acontece. Acontece, independente se desejamos ou não. E eu queria observar com vocês nessa noite esse salmo, porque o salmista vai apontar para a gente alguns caminhos que nos ajudam a perdoar aqueles que nos ofendem e também procurarmos ter relações que glorifiquem o nome de Deus. Quando nós olhamos para o texto, uma das primeiras coisas que nós vemos é que os sentimentos e os pensamentos das pessoas são desfavoráveis ao salmista. Olha só o versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Essa é a constatação do salmista. Na minha vida vai se levantando pessoas que não gostam de mim, que me prejudicam, que falam mal de mim, que se levantam contra mim. Algo que nós sabemos que é muito comum na vida humana. Por que isso acontece? Por que não é necessário declarar guerra para que as pessoas criem antipatia a nós? Por que às vezes, até mesmo sendo alguém que tenha boas intenções, acaba gerando no outro algo que lhe desagrade? Quantas pessoas durante a sua jornada até hoje deixaram de ser pessoas que eram suas amigas
porque se frustraram, se decepcionaram, não gostam de você. Isso acontece. E como nós lidamos com isso de acordo com o Evangelho de Cristo? Por isso eu queria que você hoje pensasse comigo nesse tema, por mais delicado que ele seja. Porque nós precisamos pedir para que Deus nos ajude. Porque fazemos inimigos ao longo da nossa vida. Uma das coisas que eu anotei para a gente é em que, em algum momento, ao longo da vida, nós acabamos prejudicando alguém. E isso, lamentavelmente, é inevitável. Um dos motivos pelo qual nós geramos desafetos é porque nós erramos. Nós falhamos. Nós prejudicamos alguém. Quanto mais anos de vida temos, mais situações difíceis nós enfrentamos. E em algum momento nós acabamos errando com as pessoas, assim como as pessoas erram com a gente. Do mesmo jeito como nós temos infortúnios que foram causados por pessoas que disseram algo ou fizeram algo que nos prejudicaram, também nós, lamentavelmente, podemos dizer ou fazer algo que prejudique os outros. Essa é a realidade da vida. Às vezes, para proteger algo que é nosso ou para defender alguém a quem tanto amamos, prejudicamos outros. E o perdão, ele existe exatamente por causa disso. Por que existe o perdão? Por que Deus nos ensinou a perdoar? Deus nos ensinou a perdoar porque nós machucamos uns aos outros. E por machucarmos uns aos outros, nós precisamos perdoar e sermos perdoados. Mas, infelizmente, tem pessoas que não conseguem perdoar. E se elas não conseguem perdoar, elas se tornam inimigas, se tornam adversárias, porque não perdoando, ela continua desejando que você sofra um mal pelo mal que você lhe causou. E apesar disso poder acontecer com qualquer um de nós, se nós não perdoarmos as pessoas, a gente desejar o mal do outro, o que o salmista foca é no sofrimento que ele tem porque as pessoas se levantam contra ele. Mas isso pode acontecer. Quantas pessoas nós machucamos? Com quantas pessoas nós erramos? Às vezes erramos no ambiente profissional, tratamos alguém de uma maneira errada, às vezes fomos injustos com alguém, sabemos que nós erramos, mas já aconteceu, já está feito. Tem situações que não dá para voltar atrás. Tem consequências às quais nós podemos reconhecer e pedir perdão, mas o que aconteceu não muda. Isso é um fato. Portanto, isso pode gerar descontentamento. As pessoas entenderem que nós inviabilizamos a vida delas de alguma forma, prejudicamos o futuro, prejudicamos a maneira como ela esperava que as coisas aconteceriam. E por isso, a inimizade, os inimigos, os adversários, eles aumentam. Uma segunda situação que pode gerar desavenças é que em algum momento nós podemos deixar de corresponder à expectativa dos outros. Olha só, é diferente. O primeiro ponto que eu quero que você imagine é que nós podemos ter inimizades porque nós erramos com as pessoas, nós falhamos com elas. Nesse segundo ponto, não há falha sua ou minha em relação ao outro, mas pelo outro criar uma expectativa em relação a mim e eu não satisfazer a expectativa dele, ele se decepciona e se frustra comigo. Eu não esperava que você pensasse assim. Se você pensa assim, então, para mim você não serve. Se cria um inimigo. Você não tem o dever, você não tem obrigação nenhuma de satisfazer a expectativa do outro, mas o outro acha que você tem. E por isso, pela imaturidade de respeitar quem você é, no que você faz, no que você pensa, essa pessoa se torna um inimigo. Uma coisa é você errar, a outra é você ser quem você é, enquanto o outro deseja que você seja quem ele imagina você ser. Muda completamente a figura. Por isso, muitas vezes, a inimizade acontece. As pessoas vão alimentando, retroalimentando essa insatisfação e esse sentimento ruim. Por isso, não há apenas uma forma das pessoas ficarem indispostas com qualquer um de nós. As pessoas se indignam, se revoltam, acham ruim. Isso acontece, inclusive em algumas coisas muito práticas da vida da gente. Você já emprestou dinheiro? Uma das coisas que eu aprendi com um grande amigo meu, um irmão, que é muito sábio, ele falou assim: Alex, dê dinheiro para as pessoas, não empreste. Dá, é melhor você dar. Por que é melhor dar? Porque se você empresta, você espera de volta, certo? Você empresta. Emprestei, você me devolve. Só que a pessoa, na maioria das vezes, a dificuldade pela qual ela está passando, às vezes ela não consegue devolver. Aí chega uma hora que você precisa fazer o quê? Cobrar. Olha, está lembrado daquele... Acabou. A pessoa fala assim, olha, não, perdi a admiração por ele, por ela. Veio me cobrar. Porque errado é quem está cobrando, não é quem está devendo.
Você está entendendo? Muda a perspectiva. Quem está errado na situação? Mas a visão do outro não é a mesma. Não existe a lógica nisso. O que existe é o sentimento. Não imaginava que você teria coragem de cobrar o que eu estou te devendo. Que absurdo isso! Aí você criou uma inimizade profunda. Tem uma frase do Alexandre Dumas que ele diz assim, ó, deem dinheiro, não emprestem. Dar só faz ingratos. Emprestar faz inimigos. Então fica um conselho meu, doe. Se alguém te pedir, você puder falar, tá aqui, ó, vai com Deus, que Deus te abençoe. Né? As pessoas criam inimizades por causa disso. Eu tinha um apreço por você, mas quando eu soube que você tem esse tipo de pensamento, quando eu soube que você não fez o que eu queria que você fizesse, acabou. Inimigos. Em algum momento, nós sofremos com as pessoas que estão próximas de nós uma frustração ou outra. Por isso que o pessoal alerta muito para o cuidado que devemos tomar quando somos muito admirados, porque a linha entre o amor e o ódio é muito tênue. Aquela admiração cega de achar que o outro é perfeito, para uma revolta total em que o outro está absolutamente errado, ela é muito pequena. Por isso, fique muito atento e lembre-se que essas coisas são naturais do comportamento humano, mas não são corretas. E isso pode gerar inimizade. Você não fez nada. Você simplesmente é quem você é. Mas o outro chega para diante de você e diz, não acredito. Não acredito que você é assim. Terceiro ponto é que você faz inimigos sendo você mesmo e encarnando os sentimentos que a pessoa desloca em sua direção por não ser capaz de canalizá-la na direção correta. O que isso significa? Que às vezes nós entramos em relacionamentos de desafeto porque o outro imagina em nós um papel de alguém a quem ela não teve uma boa relação. Querem um exemplo? Eu ocupo um papel que tem as suas lutas, tem as suas batalhas. Eu sou pastor de uma comunidade. O pastor de uma comunidade, ele carrega consigo um poder simbólico. Há um poder simbólico na função. O pastor, ele é visto como uma autoridade espiritual, uma autoridade religiosa, é visto como uma autoridade. Só que muitas pessoas canalizam na figura do pastor os desencantos que ela teve com a figura paterna, por exemplo. Se o pai foi omisso, se o pai foi autoritário, se o pai foi agressivo, se o pai foi violento, isso é canalizado na figura do pastor, porque ele é um líder. Isso acontece muito nas relações que temos. Nós canalizamos nas pessoas. E essa canalização gera desentendimentos, gera brigas, gera inimizades. Porque o líder, ele é visto como alguém que pode ser tão cruel quanto aquele com quem ele sofreu em outras relações. Isso acontece no casamento. Se a esposa não tem uma boa imagem do pai, é possível que ela canalize isso para o marido. O marido, da mesma forma, para a esposa. Há relações que geram inimizades, não porque você fez algo de errado, ou porque você provocou, ou porque você frustrou, mas simplesmente pelo fato de obter um papel, de ocupar um espaço, que gera toda uma relação que já foi vivida pelo outro, isso gera inimizade. A empresa tem um gerente, você nem conhece quem é o gerente, você já chega com indisposição do gerente. O setor tem um novo líder, não importa quem é o novo líder, só de ser líder, você já tem um monte de reservas. Se alguém que saiu do seu meio ocupou o cargo de liderança, você já pensa imediatamente, aí agora vai mudar, já não é mais a mesma pessoa. Porque a função gera em nós a inimizade com a pessoa, porque traz uma relação de poder que nós já estamos indispostos a resolver, porque isso nos gerou trauma em algum momento. Então isso gera inimizade. As pessoas não gostam. Você pode ter certeza que você tem uma lista de pessoas que você não gosta, não por causa delas, mas pelo papel que elas ocupam. Ah, a pessoa faz isso? Ah, não, não deve ser fácil. Inimizades. E isso, lamentavelmente, está presente durante a nossa caminhada. Entretanto, o que eu queria focar com você hoje é como o salmista lida com isso. Isso que é importante para a gente. Como que a gente lida com isso? Como que nós podemos sair daqui no domingo à noite, nesse momento de reflexão sobre inimigos, sobre adversários, e não alimentar isso na nossa caminhada, porque nós somos cristãos, nós devemos amar uns aos outros. Como não deixar que aqueles que se levantam contra nós
vençam a batalha, nos fazendo também ficar contra eles. Porque essa é a vitória do inimigo, é fazer com que nós sejamos tão mal quanto eles. É conseguir despertar em nós a mesma crueldade, a mesma indiferença, a mesma revolta. Portanto, o que nós aprendemos com Jesus é que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, correto? Não é essa a lição do Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 33? Como lidar com isso? Como conseguir diagnosticar quando eu estou tornando o outro um inimigo e dizer, não, para! Não é assim que eu quero ver o meu semelhante. Como tratarmos do nosso coração? E uma das coisas que eu vejo na postura do salmista é que ele afirma quem é Deus na vida dele. Para consolar o seu próprio coração, o salmista, ele, apesar de reconhecer que ele tem inimigos, que ele tem adversários, ele diz assim, mas o Senhor é o meu escudo protetor, versículo 3. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo protetor. O salmista, mesmo sabendo que há inimigos, ele consegue observar que ele tem um grande amigo. E o seu amigo é o próprio Senhor. Ele olha espiritualmente para aquele que cuida da sua vida, que o acompanha. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é aquele que me protege. Ainda que você tenha desafetos, não se esqueça que o Senhor te ouve e te sustenta em meio a todas as dificuldades. Isso é muito bom para nós, porque a gente sofre muito quando alguém não gosta da gente. É ruim. Não é algo que alegra o coração, saber que somos rejeitados pelos outros. Até porque o ser humano, ele busca reconhecimento. Mas não há nada mais importante para nós do que nos lembrarmos que Deus é o nosso amigo e que Ele cuida da gente em todo o tempo. Que por mais que sejamos rejeitados, por mais que as pessoas nos veem como inimigos, o Senhor cuida da gente e a gente vai lutar para não retribuir dessa forma e vermos de forma diferente. Desde a infância, a criança busca por reconhecimento. Ela sempre vai procurar o pai sentado ou a mãe sentada na arquibancada quando ela estiver no seu primeiro jogo, no seu segundo jogo, quando ela estiver na apresentação, seja de dança, seja da banda, seja o que for. Porque o ser humano busca aceitação. E o salmista diz que ele reconhece que Deus está presente na vida dele. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é quem me protege. É difícil receber ingratidão como paga. Mas saber que o Senhor nos ama nos traz força para prosseguir. Portanto, se hoje, na nossa reflexão, você consegue, às vezes, diagnosticar que tem pessoas que se indispuseram contra você, seja por qual motivo for, que o seu coração esteja em paz em Cristo Jesus e que você consiga demonstrar amor para essa pessoa, mesmo ela tendo um sentimento que seja ruim em relação a você. Isso é o Evangelho. É amar apesar de. Talvez ela tenha essa insatisfação porque você errou contra ela, talvez porque ela projetou algo em você que você não tinha obrigação nenhuma em atender, ou porque ela te vê numa posição que traz a ela uma projeção. Mas independente de qual seja a situação, que você possa se lembrar que o seu grande amigo, seu melhor amigo, que é Cristo Jesus, está com você em todo o tempo. Um segundo ponto do salmista é que ele não transforma esse tema em obsessão no coração dele. Olha o versículo 5 e 6. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. O que o salmista está dizendo é o seguinte, olha, eu chego em casa e eu consigo dormir. Eu sei que tem muitos inimigos se levantando contra mim, mas eu consigo chegar em casa e consigo dormir. Eu não perco a minha noite de sono, eu não transformo isso em obsessão. Porque o que é transformar isso em obsessão? Sabe quando alguém se levanta contra você e você não consegue mudar o foco? Você fala da pessoa na hora que você acorda, você fala da pessoa no café, no almoço, na janta, você vai dormir, você está pensando na pessoa, você está pensando na situação, você não desliga. Aquilo que alimenta você de manhã, tarde, de noite, o dia todo, isso é obsessão. Deixa de ser uma luta, uma batalha específica para se tornar o que rege a tua vida. E o salmista com isso está dizendo, Senhor, eu tenho inimigos, eu sei que não é fácil, mas eu chego em casa, eu deito e eu pego no sono, eu acordo, porque o Senhor me sustenta, porque eu sei da luta, mas o Senhor cuida de mim. E esse salmo, o salmista não está num lugar seguro.
A datação desse salmo, apesar de ter sido um presente para Davi em relação à sua fuga de Absalão, os exegetas dizem que esse salmo foi composto no período em que o pessoal ainda morava em tendas. Então, na tenda não tinha proteção. Nas tendas não havia segurança. Qualquer momento os inimigos poderiam atacar, matar, fazer o que quisesse. Mas o salmista, ele entra na sua tenda, deita a cabeça e dorme, porque ele fala assim, Deus, está nas suas mãos, o Senhor é quem cuida de mim. Eu não vou ficar obcecado por isso. Eu vou viver a minha vida. E ele deita. Como viver? Viva sem obsessão. Se você ficar obcecado, você não vai dormir direito, eu tenho certeza disso. Se você não conseguir perdoar as pessoas pelo que elas falaram ou fizeram, você não vai dormir enquanto você não fizer. Você vai passar a noite em claro, e quando você pegar no sono, mesmo assim, você vai sentir que não foi um sono que renovou as suas forças. Não foi um sono reparador. Quando você fica obcecado, você não sabe como agir, você fica receoso em agir, você fica com receio de encontrar a pessoa em qualquer lugar, você tem medo de sofrer retaliação, você começa a se privar de fazer as coisas porque você está preso naquilo que os outros pensam ou querem de você. Então não transforme isso em obsessão. Peça para que Deus te dê um coração perdoador e prossiga. Viva a sua vida. Não faça inimigos. Perdoe as pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos nem dedicar tempo àquilo que é importante para nós, de tanto que a gente se preocupa com aqueles que têm algum desafeto conosco. Eu lembro que um pastor, ele disse assim, que é por isso que muita gente compra hoje em dia cama king size, porque é tanta gente que leva para a cama à noite que tem que ser king size para caber. Que a cabeça vai cheia, não, porque o fulano, porque o Beltrano, não sei o quê, porque o meu chefe, porque minha sogra, porque, tem que pôr sogra no meio, porque não sei quem, e a pessoa vai, meu Deus, não dorme. Então, não fique obcecado. Terceiro, consagre os seus sentimentos a Deus. Nesse processo, muitas vezes os nossos sentimentos se tornam ruins. E a Bíblia mostra isso, porque o próprio salmista, ele diz no versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Olha o pedido do salmista, Senhor, quebra os dentes desse povo tudo. Esse é o sentimento de frustração que está presente no salmista. Olha o pedido dele. O pedido dele revela e manifesta verdades dos seus sentimentos que não são bons, sentimentos ruins, mas sentimentos verdadeiros. O salmista não está floreando aqui no Salmo de número 3. Ele está falando de um sentimento, por pior que ele seja. A minha vontade é que o Senhor quebre os dentes dos meus inimigos. E isso é bom, porque é posto diante de Deus, mas o salmista não faz a justiça pelas suas próprias mãos, ele descansa em Deus, ele entrega e fala, Deus, está nas mãos do Senhor. Há indignação, há revolta, mas o melhor lugar para colocarmos a nossa indignação e a nossa revolta é diante do Senhor. Não é sair retribuindo mal com mal, não é voltar contra as pessoas, dizendo, você se levantou contra mim, então tá bom, agora você vai ver. Não, é colocar diante de Deus, dizendo, Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da minha indignação, mas está diante do Senhor. Quando nós entregamos nossos sentimentos ruins a Deus, sabemos que Deus pode perdoar e abençoar o outro ao invés de quebrar os dentes. Né? Você sabe disso, né? Você pode dizer, Deus, quebra o dente. Aí Deus vai lá e fala assim, olha, calma que os dentistas estão de férias agora. O Caio, o Wagner, o Walter, né? Não estão podendo agora. Vamos ter calma, vamos perdoar o outro. Mas quando você faz isso, você vai se adequando à vontade de Deus e Deus vai tratando do seu coração. Então consagre os seus sentimentos ao Senhor, mesmo que eles sejam sentimentos ruins. Assim como o salmista. Lembre-se que o que nos foi ensinado é que nós devemos amar e orar. Amar e orar. Por fim, não perca a perspectiva comunitária. Versículo 8. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. O salmista, ele não perde a perspectiva comunitária, mesmo que ele tenha pessoas que se tornaram desafetos na relação com ele reconhece que tem muita gente boa que o ama. Por isso ele fala, olha, a tua bênção esteja sempre sobre o teu povo. O que o salmista enxerga é que além de ter Deus como seu amigo, tem muita gente boa com a qual ele pode contar durante a sua caminhada.
Tem pessoas que não gostam de você. Tem. Mas tem muita gente que gosta de você. É isso que o salmista vê. Ele fala, olha, tem gente que fica indignado comigo pelo que eu penso. Mas tem muita gente que gosta de você exatamente pelo que você pensa. Tem muita gente que se levanta contra mim porque se frustrou comigo, mas tem muita gente que se frustrou com você e ama você do mesmo jeito, mesmo tendo se frustrado. Não é porque você não frustrou que o outro não te ama mais, mas tem pessoas que nos amam apesar das frustrações que nós causamos. E isso é amor sincero, isso é amor genuíno. E o salmista vê isso, ele fala, Senhor, de ti vem a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. O salmista nos ensina a não nos isolar. Nos ensina que não podemos perder a comunhão com as pessoas, que nós precisamos continuar alimentando essa caminhada. Por isso, o meu convite para você nessa noite é que você possa perdoar os seus inimigos, orar por aqueles que te perseguem, que você não crie inimizade com as pessoas, que você possa se relacionar com as pessoas oferecendo o melhor do que você pode, que você seja bondoso, bondosa, compreensivo, compreensiva, que você possa ouvir com empatia, que você faça tudo o que você aprende com Jesus, o seu Senhor. E se mesmo assim, na caminhada, alguns inimigos se levantarem contra você, que você possa continuar orando por eles, amando-os e prosseguindo com seus olhos fixos em Cristo Jesus. Porque o que importa para nós não é o número de inimigos que se levantam contra nós, mas o que é mais importante é nós tentarmos observar se nós estamos nos levantando contra o inimigo de alguém. Porque no Evangelho, eu acredito que nós não estamos livres de que inimigos se levantam contra nós. Mas o Evangelho precisa nos livrar de sermos pessoas que se tornam inimigas dos outros. Isso é muito diferente. É diferente se a separação entre eu e o outro se dá porque o outro não quer mais, ou se a minha separação com o outro é porque eu tenho criado essas barreiras e eu não quero mais. É isso que muda o Evangelho. O Evangelho nos faz olhar para o outro e mesmo diante das diferenças, mesmo diante do que quer que seja, nós consigamos olhar e procurar conviver para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente para que nós pudéssemos cantar mais uma música juntos. Mas enquanto o Ministério vem aqui, o pessoal vem aqui, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Eu queria pedir para você orar, aonde você está. Eu não sei como a palavra de hoje chegou ao seu coração. Eu não sei de que forma o Espírito de Deus incomodou você. O que a palavra despertou em você nessa noite. Se você conseguiu ver erros seus que têm provocado inimizades, ou se você conseguiu enxergar pessoas que se indispuseram com você sem você ter feito nada mesmo, só porque elas não se sentiram contempladas na sua fala, na sua ação, ou se o cargo que você ocupa, o lugar que você está, se isso gera nas pessoas indignação. Mas independente de qual seja o motivo, que o Espírito de Deus te conduza para que você possa agir de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ore a Deus. Se tem alguém a quem você precisa perdoar, coloque essa situação diante de Deus nessa noite. Se tem alguém a quem você acredita que você precisa pedir perdão, coloca isso diante de Deus também nessa noite. Se você tem levado alguém toda noite para a cama, se tem alguém que te machucou, te magoou, te feriu e você não consegue esquecer, você não consegue perdoar, você não consegue superar, coloca isso diante de Deus nessa noite. Que no nome de Jesus você possa ter uma boa noite de sono, que você possa dormir em paz. Se você tem alimentado inimizade contra as pessoas, pelo cargo que elas ocupam, pelo pensamento que elas têm, pela maneira como elas vivem, pelas escolhas que elas fazem, que o Espírito do Senhor possa quebrar tudo isso nessa noite na sua vida, porque em Cristo você não tem inimigos. Esses que se levantam como inimigos seus, você deve amá-los, amá-los. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, Deus. Nós somos o Teu povo, a Tua igreja. E como é bom, Pai, ler um salmo que parece tão estranho. Um salmo que inclusive manifesta sentimentos que não são bons, sentimentos ruins.
E é bom ler, porque às vezes há sentimentos no nosso coração que não são bons. Nós queríamos que fosse, mas nem sempre é bom. Às vezes a raiva, a revolta, o nervosismo domina o coração humano e a gente manifesta isso na indisposição, na indignação. Mas eu quero pedir ao Senhor, junto com os meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, para que nós possamos perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoou, para que nós possamos suportar uns aos outros como o Senhor nos dá o suporte. Senhor eterno, que possamos fazer isso uns aos outros, ó Deus. Que possamos nessa noite, ó Pai, prosseguir com os olhos fixos em Jesus, sabendo que o Senhor é aquele que nos ajuda a caminhar. Renova as nossas forças, ó Deus, é o que eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.